Na autoridade e no poder do nome de Jesus, quero trazer uma mensagem para os jovens, para os moços, para os mancebos, nessa oportunidade. E fazer algumas referências bíblicas a respeito de moços que foram, se destacaram no cenário mundial, a termos de governos, postos em determinados governos, e foram usados poderosamente nas mãos de Deus, com uma grande autoridade e sendo chamado ainda na sua mocidade. Nós temos o exemplo de Samuel, em Samuel 2 e 18, Samuel foi levado ao templo e entregado, Ana, sua mãe, casada com Elcana, e consagrou Samuel, sendo ele ainda um jovem, e uma criança recém-desmamado, levou e entregou ao templo, e entregou ao sacerdote Eli, e foi criado dentro do templo, e com o sacerdote Eli, e se tornou o maior profeta sobre a nação de Israel, Samuel. E esse Samuel veio a ungir a um moço tenro ainda na sua idade, na casa de Jessé, o Belamita. Jessé, Deus falou com Samuel e disse: Samuel, vai na casa de Jessé, o Belamita, e unge alguém que eu tenho provido para ser rei sobre a nação de Israel. Porque Deus já tinha rejeitado Saul, e passaram 7 filhos de Jessé na presença de Samuel, e o Espírito de Deus disse a Samuel que não era nenhum deles. E então Samuel perguntou a Jessé: não tem mais ninguém? E Jessé disse: tem o Davi, o menor, o mais moço, está no campo pastoreando as ovelhas. E Deus, usando Samuel, mandou chamar esse menino, e quando esse menino se aproximou da presença do profeta, Deus falou com Samuel que era ele, o homem que Deus, o moço que Deus ia usar para ser rei sobre a nação de Israel. Então Davi foi chamado ainda sendo uma pessoa na sua tenra idade. E você que é jovem, não desperdice a tua mocidade, como disse Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Alegra-te, recreia-te, mancebo, moço, na tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você venha a dizer: não tenho mais neles contentamento. Então aproveite a tua juventude, o vigor e a força da tua mocidade para fazer o bem, para ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Nós, olhando para o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel foi escrito no ano 536 a 530, aproximadamente, antes de Cristo, e Daniel foi levado cativo para a Babilônia no século VI antes de Cristo, aproximadamente no ano 606 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo uma leva de cativos para a Babilônia, e nessa leva de cativos ele levou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que depois foram trocados seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel foi levado cativo para a Babilônia, sendo um moço ainda tenro na sua juventude, e ele se destacou no reinado de Nabucodonosor, e Nabucodonosor o constituiu como um príncipe naquele reinado. Foi uma autoridade política e uma autoridade religiosa, que se destacou em âmbito nacional e até mesmo multinacional. E Daniel sendo chamado na sua idade de jovem, sendo um jovem, e ainda muito tenro em sua idade. E essa é uma grande verdade. E Jesus fez referência a respeito desse fato de Daniel no livro de Mateus 24 e 15, falando dessa passagem de Daniel em Daniel 9, 27. E Daniel foi um dos maiores profetas. Nunca se deve ler Daniel sem ler Apocalipse, nem se deve ler Apocalipse sem ler o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é um profeta simplesmente magnífico. Nós, olhando para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 17,
O apóstolo São Pedro disse aos jovens que nos últimos dias, as palavras de Jesus, nos últimos dias os jovens teriam visões de Deus, os filhos e as filhas profetizariam e os anciões teriam visões nos últimos dias, e falando a respeito dos jovens, que os jovens iam ter visões de Deus e iam ter um destaque na sociedade, e principalmente no meio espiritual, de uma maneira muito grande. E está escrito em Joel 2, 28 e 29, essa verdade que Pedro falou em Atos Apóstolos 2 e 17. E eu quero deixar aqui para você, no livro de Lucas, capítulo número 2 e 39, a epígrafe, fala a respeito de Jesus, que Jesus, quando tinha 12 aninhos de idade, ele estava entre os doutores no templo em Jerusalém, dando ensinamentos a respeito da palavra de Deus, apenas com 12 anos de idade. E eu quero deixar para os jovens, me reportar aos jovens, e me voltar para os jovens nos dias de hoje. E faça o que disse Salomão em Eclesiastes 12, primeiro. Alegra-te, moço, nos dias da tua mocidade, recreia-te, jovem, nos dias da tua mocidade, porque virão dias em que você poderá dizer, não tenho mais neles contentamento, porque a vida passa muito depressa. A nossa vida é um conto ligeiro, é como uma sombra e desaparece, é como o vento que sopra e não permanece, é como uma nuvem que surge e simplesmente se vai. Assim é a nossa vida. Então recreia-te, mancebo, nos dias da tua mocidade. Aproveite os dias da tua mocidade. Faça o que for melhor nos dias da tua mocidade, porque o futuro da nação e do mundo e da igreja está na força e no vigor dos jovens nos dias de hoje. Portanto, meu caro jovem, quero te deixar essa recomendação, esse ensinamento bíblico e esse aconselhamento. Eclesiastes 12 e 1. Faça isso que você vai ser bem sucedido na tua vida, porque nós acreditamos na tua força, na tua inteligência e na tua sabedoria. Entrega os teus caminhos, Senhor, que Deus vai nortear os destinos da tua vida e você vai ser uma grande autoridade nessa terra, tanto politicamente como materialmente e como no âmbito espiritual. Nós precisamos de você. Deus confia em você, meu caro jovem. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.